Olá, alunos e alunas da Escola de Avicultores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso quadro Ciência na Prática. Esse quadro que a gente analisa um artigo científico de maneira mais simples, traz a pesquisa, os resultados e as conclusões dos autores em determinado tema da avicultura. E no vídeo de hoje vamos falar sobre temperatura do galpão, a influência da temperatura do galpão no desempenho das poedeiras das aves e na qualidade dos ovos. E se você ainda não me conhece, eu sou o professor César. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E esse artigo que a gente vai ver hoje é muito interessante. Eu li ele recentemente e resolvi trazer aqui para o quadro do canal diante dos resultados que esses autores encontraram. Ele foi publicado na Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental de Campina Grande, na Paraíba, e o título dele é Desempenho e Qualidade de Ovos de Galinhas Poedeiras criadas em gaiolas enriquecidas e ambiente controlado. E a gente vai ver e entender melhor isso durante o vídeo. Mas vamos começar, como a gente sempre começa aqui no canal, analisando o artigo pela introdução. As principais considerações, pontuações dos autores dentro da introdução. E o que é bacana de chamar atenção aqui é para a temperatura do galpão, para a temperatura ambiente. As aves, as linhagens comerciais que a gente trabalha, elas têm uma zona de conforto térmico ideal. Ali elas se encontram na perfeita condição térmica e com isso conseguem expressar melhor as características produtivas, expressar melhor o seu potencial genético. A ave só consegue expressar todo o seu potencial genético quando a gente consegue controlar questões de ambiência, questões de nutrição, e a ambiência é um ponto fundamental na criação. De maneira geral, as linhagens comerciais elas possuem uma zona de conforto térmico entre 18 e 24, 25 graus e uma necessidade de umidade relativa entre 50% e 60%. Falando isso na fase de postura. Então, na fase de postura, a gente precisa buscar manter a temperatura do ambiente dentro do galpão entre 18 a 25 graus. Temperaturas acima de 30 graus já começam a afetar e influenciar em uma série de fatores da atividade. E esses autores fizeram essa pesquisa. Então o objetivo com esse trabalho foi avaliar o desempenho das poedeiras e a qualidade dos ovos das aves que foram criadas em gaiolas enriquecidas e ambiente controlado, alojadas em uma câmara climática sobre 3 temperaturas. Então aqui a gente já vai para materiais e métodos para entender melhor como foi conduzido esse experimento. As aves elas foram alojadas em uma câmara climática pertencente à unidade acadêmica de engenharia agrícola da UFCG. Então as aves foram alojadas em condições de controle total, controle de ventilação, de umidade, de temperatura, tudo automatizado e as informações coletadas por sensores dentro da câmara climática a cada 15 minutos. Então todas as outras variáveis que podem influenciar no resultado final foram controladas de maneira idêntica, tanto a questão da ventilação como da umidade, como a ração, enfim, tudo foi idêntico. O alojamento também foi igual, então o alojamento foi em gaiolas enriquecidas, e essa é uma prática que não é muito comum no Brasil, mas fora do país, na Europa, por exemplo, esse sistema de gaiolas enriquecidas ele foi muito utilizado, vem sendo ainda muito utilizado. São gaiolas, estruturas de madeira ou estruturas metálicas, tem um espaço maior para as aves e contemplam algumas questões de bem-estar, como o fornecimento de ninhos, por exemplo, além do maior espaço disponível. Então, para a gente entender como essa pesquisa foi feita, foi utilizada a linhagem Decalbe branca, da coloração do ovo branco, com 27 semanas de vida. Então, vamos falar aí num pico de produção. A linhagem Decalbe, com 27 semanas. E essas aves foram divididas em 3 tratamentos. Um tratamento com temperatura a 20 graus, temperatura controlada a 20 graus, um outro tratamento a 26 graus e um outro tratamento a 32 graus. Cada tratamento desse teve 6 repetições e as repetições tinham 6 aves em cada gaiola enriquecida. Então isso é um ponto importante para a gente entender o contexto do experimento. Linhagem Decalbe com 27 semanas divididas em temperaturas a 20 graus, 26 e 32 graus.
E aí os autores analisaram então os indicadores. Eles olharam para o consumo de ração dessas aves e para o consumo de água. Será que essas aves alojadas em 20 graus consumiram a mesma coisa de água e de ração das aves alojadas em 32 graus? Além disso, eles também olharam a porcentagem de postura, a porcentagem de produção, a produtividade dessas aves, se alterou essa produtividade diante da temperatura. Lembrando que todos os outros quesitos eram iguais: ração, ventilação, umidade, enfim. Outros indicadores levantados foram peso do ovo, a gravidade específica desse ovo, a unidade Haug aparecendo aqui de novo. Quem acompanha esse quadro no nosso canal sabe que esse é um indicador de qualidade muito importante que é utilizado na produção de ovos. A espessura da casca também foi levantada, assim como o índice de gema, peso de gema e porcentagem de gema. Então, indicadores de qualidade interna relacionados à gema e à albúmen, como peso do albúmen e porcentagem de albúmen. Além disso, avaliação da casca, peso da casca, porcentagem de casca e resistência da casca. Bom, para a gente começar a falar sobre isso, nos resultados e discussões, o consumo de ração e de água. Quando os autores avaliaram o consumo de ração e de água nas aves alojadas em 20 graus e 26 graus, não teve diferença significativa. Mas quando as aves estavam alojadas em 32 graus, teve uma diferença grande, inclusive. Se a gente olhar pela tabelinha, que é mais fácil de visualizar, na temperatura de 20 graus, as aves consumiram 662,57 gramas de ração. E alojadas em 32 graus, elas consumiram 575,32 gramas. A gente está falando de um consumo de quase 100 gramas a menos. É muita coisa, então elas passaram a consumir muito menos ração com 32 graus de temperatura ambiente quando comparado às aves alojadas em 20 e 26 graus. Assim como o consumo de água aumentou drasticamente. O consumo de água saltou de 1,11 nas aves alojadas em 20 graus para 1,48 para as aves alojadas em 32 graus. Então houve sim uma diferença estatisticamente comprovada. As aves que foram alojadas em 32 graus consumiram menos ração e beberam mais água do que as aves alojadas em 20 e 26 graus. E entre 20 e 26 graus teve uma diferencinha, mas estatisticamente não foi significativa. Outro indicador super importante é a porcentagem de postura, é a produtividade das aves e também o peso do ovo. Mas com relação à porcentagem de postura, a produtividade das aves tiveram resultados semelhantes ao consumo. As aves alojadas em 20 e 26 graus não tiveram diferença significativa. Já as aves alojadas a 32 graus diminuíram consideravelmente a produção de ovos. E estatisticamente foi comprovada a diminuição da produção de ovos alojadas a 32 graus quando comparada a 20 e 26 graus. E foi uma diferença realmente considerável, porque se a gente olhar para a tabelinha, para fazer uma análise aqui mais ilustrativa, a gente vai ver que em temperaturas de 20 graus, as aves mantiveram 97,83% de taxa de postura. E as aves alojadas em 32 graus, isso caiu para 85,83%. Então nós tivemos uma diminuição da produtividade na casa de 10%, mais que 10%, só olhando para esse indicador da temperatura ambiental, da temperatura do ambiente. E o peso do ovo também sofreu uma diminuição. Se a gente olhar para 20 graus, o ovo pesava em média 66,13 gramas. E com 32 graus, as aves alojadas em 32 graus, o ovo passou a pesar 59,94 gramas. Então, mais uma vez, entre 20 e 26 graus não teve diferença estatística com relação ao peso do ovo. Agora, com 32 graus, esse peso diminuiu bastante. E a gente não está falando de temperatura de armazenamento. Aliás, eu tenho um vídeo aqui no canal que a gente fez uma análise de um artigo que estudou a temperatura de armazenamento e a influência na qualidade dos ovos. Aqui a gente está falando da temperatura do galpão, da temperatura do ambiente. Então a gente pode afirmar com esse resultado que as aves alojadas em 20 e 26 graus
produzem ovos maiores do que as aves alojadas em estresse térmico, passando de 30 graus. Agora, olhando mais a fundo os indicadores de qualidade interna, a gente vai ver a gravidade específica e o UH, se teve influência na qualidade do ovo. E mais uma vez, na gravidade específica do ovo, teve uma diferença significativa, só com as aves alojadas em 32 graus. Com 20 e 26 graus não teve diferença, mas quando as aves foram alojadas a 32 graus, diminuiu a gravidade específica do ovo. E com relação ao UH, unidade Haug, muito importante de avaliação na qualidade interna de ovos, também houve diferença. As aves alojadas com 20 e 26 graus não diferiram significativamente. Agora, as aves que foram alojadas em 32 graus tiveram um H menor, uma qualidade menor. Então a temperatura do galpão influencia não só nas questões relacionadas ao desempenho das aves, como a produtividade, enfim, mas também na qualidade dos ovos. Em temperaturas mais altas, as aves botam ovos menores e com qualidade inferior. E com relação à casca? Com relação à casca, também houve diferença significativa. Entre 20 e 26 graus não teve diferença, mas as aves alojadas em 32 graus botaram ovos de espessura de casca menor. E esse é um outro dado que chamou muito atenção nesse artigo. Os ovos das aves alojadas em 32 graus apresentaram casca mais fina em relação a dos outros tratamentos. Então a temperatura do galpão também influencia na qualidade de casca, na espessura da casca do ovo, que vai influenciar em toda a qualidade do ovo. E para a gente fechar aqui os resultados e as discussões desse artigo, olhar para os demais indicadores da qualidade. A gente já viu que o UH teve diferença significativa. Então, nesse sentido, todos os outros indicadores também foram influenciados. Todos os indicadores de qualidade interna foram influenciados pela temperatura, tanto a gema como o albúmen e a casca. Todos os indicadores tiveram diferença estatisticamente significativa. E com isso, os autores concluíram então que nas condições de temperaturas ambiente entre 20 e 26 graus, as aves se encontravam dentro da zona de conforto térmico, provocando efeito positivo na produção e nos parâmetros de qualidade dos ovos. Então, na comparação das aves alojadas com 20 graus e 26 graus, não tiveram diferenças consideráveis entre os índices. Agora, quando da exposição das aves na condição ambiente de 32 graus, considerada fora da zona de conforto térmico, as aves apresentaram evidências de estresse térmico, proporcionando aumento da ingestão de água, redução no consumo de ração e, consequentemente, diminuindo a produtividade, o percentual de produção e os parâmetros de qualidade dos ovos. E o que chama atenção é que essas diferenças elas foram grandes. Os índices levantados nessa pesquisa mostraram que tem uma diferença grande de qualidade de produção quando as aves são alojadas na zona de conforto térmico em comparação às aves alojadas em estresse térmico, com mais de 30 graus dentro do ambiente. Tá certo, galera? Então o que eu queria deixar para vocês hoje era isso. Qualquer dúvida, qualquer questão, deixa nos comentários que eu respondo. Um grande abraço a todos e a todas.